tudo que vem vem abrilhantar este evento e nos prestigiar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos a presença de vocês aqui e agradeço principalmente aos organizadores deste evento pelo honroso convite para que eu viesse aqui falar, né? O tema a respeito do qual eu vou falar, que eu vou apresentar a vocês, é bastante diferente do tema abordado na mesa anterior. Nós estávamos quase entrando em uma assembleia, né? E agora rompemos com o clima da assembleia e voltamos aqui à questão da formação de professores e possibilidades investigativas. Então, é sobre isso que eu vou falar. Se nós olharmos para os anais, para as revistas, para todos os meios de publicação em que a comunidade de educadores que trabalham com o ensino de ciências, matemática, física, química, biologia, nós vamos, assim, a um olhar sem tematizar, sem uma pesquisa mais aprofundada, nós vamos ver que há uma prevalência da pesquisa qualitativa. Inicialmente, eu ponho aqui o que eu entendo por pesquisa qualitativa e em que sentido que eu estou falando de pesquisa qualitativa. Eu estou me referindo à pesquisa qualitativa de um modo geral, àquelas que trabalham com entrevistas, com relatos de experiências, com análises de textos, sejam eles escritos, fílmicos, desenhados, bem como com ações interventivas, como aquelas que ocorrem no campo da pesquisação, e mesmo estas que acabam por ser descritas e analisadas. Então, dito isto, né, que eu estou dizendo da pesquisa qualitativa, assim, de um ponto de vista bastante amplo, fica a questão, não é, a prevalência da pesquisa qualitativa na área de ciências, de matemática, de educação para a ciência, educação matemática e ensino de ciências. Por que há essa prevalência, né? Na verdade, subjacente a essa questão da pesquisa qualitativa, há toda uma concepção que abrange visão de realidade e de conhecimento que vem se instalando na civilização do mundo ocidental desde meados desde meados de 1800, quando filósofos, historiadores, linguistas, literatos começaram a criticar o modelo das ciências positivistas seguido pelas ciências humanas. Então, a pesquisa qualitativa ela não acontece de uma hora para outra, ela vem se impondo e se inicia, nessa época, mediante um grande debate, né, um debate proveniente de uma crítica levantada por filósofos como, por exemplo, Feuerbach. E vejam vocês que esses filósofos, eu pus a data de nascimento e morte deles, eles vão de 1804 a 1872. Então, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, por exemplo, entre outros. E essa crítica incide sobre a prática das ciências humanas trabalharem com a lógica das ciências exatas, mais especificamente tomando para si o modelo da física, porque a física moderna, que é aquela que vai sendo estabelecida com Galileu, Newton, Descartes, né? Ela é muito bem sucedida em termos de ter um objeto bem definido e em termos de ter um método bastante promissor. Então, as ciências todas buscam seguir o modelo da física, entendida, então, como uma ciência exata, uma ciência neutra, uma ciência capaz de trabalhar com situações pragmáticas e analisá-las e mensurá-las, etc.
E, nessa crítica toda que vai sendo estabelecida, tem um foco que incide sobre a concepção de espírito. Por quê? Essa concepção de espírito, ela se abre à compreensão de poder ser entendido como característico ao mundo das instituições históricas sociais. E isto vai acontecendo, por exemplo, com toda a filosofia de Hegel, quando ele coloca todas as questões das instituições, do objeto histórico, etc. E isso que é posto por Hegel vai sendo trazido para se entender. O espírito, ele trabalha muito com a questão do espírito, esse vai sendo trazido para a questão das instituições histórico-sociais. Em meados do século XIX e adentrando pelo século XX, vai se constituindo, então, um solo fértil para o entendimento das ciências do espírito e, concomitantemente, para de uma concepção de realidade de conhecimento diferenciada daquela assumida pela ciência do período moderno no mundo ocidental. Aqui eu devo dizer que, por espírito, não estamos pensando em algo que chegue de longe e nos penetre, mas estamos falando de algo que é pensado, que é entendido como um pensamento, como um julgamento, como uma elaboração, e que vai permanecendo culturalmente entre as pessoas, que vai permanecendo historicamente e sendo levado à frente, não exatamente do mesmo modo, mas sempre com releituras, etc. Se nós lembrarmos da conferência da professora Alice ontem, quando ela fala no discurso, tem muito a ver com essa noção, né? Essa noção de espírito, por isso ciências do espírito, ciências das que estamos falando, de pensamento, de fatos históricos, buscando compreensões, etc. Por espirituais, então, estou entendendo os atos de julgamento como os apontados por Russell em diferentes obras, atos eles que vão sendo explicitados, que vão sendo materializados pela linguagem, pelos textos, e que vão sendo, então, vão se instalando, vão se materializando nesse pensar, vou chamar de pensar coletivo, também podemos falar no discurso. A pesquisa qualitativa, o que ela buscou? Investigar a realidade como sendo um complexo constituído pelo mundo da natureza, pela linguagem, pela história, pela cultura e pelas instituições sociais. Então, a visão subjacente aos seus procedimentos é de uma realidade não objetivamente dada e não passível de ser estudada segundo os valores de exatidão e de neutralidade implícitos às ciências positivistas e, principalmente, ao método da física moderna. A problemática que se instala é como trabalhar de modo rigoroso, galgando a confiabilidade que se espera de trabalhos científicos acadêmicos de qualquer área de conhecimento que seja. Então, se nós já tínhamos um método instituído que se mostrava bem-sucedido e que era considerado válido para se obter um conhecimento correto, no momento em que começamos a trabalhar, a trazer todas as questões que estão envolvidas com a pesquisa qualitativa, fica em jogo essa questão do rigor. Então, como conseguir isto? Então, a problemática que se instala é como trabalhar de modo rigoroso, galgando a confiabilidade que se espera, então, de trabalhos que sejam científico-acadêmicos. Então, na área da educação matemática, bem como na área do ensino de matemática e de ciências, essa área se encontra, no momento, envolta nessa problemática. E essa problemática ela vai se tornando mais complexa
em virtude de o objeto do trabalho educacional realizado com o ensino ser constituída pela lógica das ciências exatas e da natureza, e seu campo de trabalho ser com o humano. O investigador dessa área trabalha, então, com duas lógicas, com a lógica das ciências exatas e da natureza, uma vez que necessita conhecer o trabalho, o objeto de trabalho com o qual busca realizar educação e ensino, tendo em vista a aprendizagem do aluno e seu modo de ser pessoa. Esse olhar, modo de ser pessoa e aprendizagem do aluno, incide sobre as questões pertinentes às ciências do espírito ou ciências humanas, como depois passamos a chamá-las, levando-o a trabalhar, então, com a lógica dessas ciências também. E essa complexidade mostra a prevalência da pesquisa qualitativa nessas áreas. Quer dizer, essa complexidade, nós estamos com a lógica das ciências exatas, com a lógica das ciências da natureza e com a lógica das ciências do espírito. Ora, como é que eu vou trabalhar com isto? Então, o apelo das ciências do espírito para compreender o humano é muito forte. Eu tenho trabalhado muito com o pessoal da educação matemática há muito tempo, e eu vejo que quando o pessoal que vem de cursos de matemática quando essas pessoas começam a ler textos da área de humanas, principalmente comigo, da área de filosofia, é assim como se um novo mundo se abrisse. Então, alguns investigadores dessas áreas têm sido abduzidos por esse apelo, afastando-se muitas vezes da conta que eles devem, que ficou um erro, prestar às ciências exatas e da natureza. Mas, como contraponto também, há aqueles que não focam o olhar no humano e ignoram as ciências do espírito. Então, o professor de matemática que só se interessa pela matemática e os outros também. Então, nós temos essas duas situações. A pesquisa qualitativa e investigações sobre formação de professores. Aqui eu estou colocando formação neste modo, e esse modo de escrever ele traz consigo um conceito específico que eu vou explicitar mais adiante, com o qual eu tenho trabalhado há tempo. Então, quando nós focamos esse tema, formação de professores, nós nos deparamos com uma complexidade que abrange aquela mencionada no item anterior, então, das duas lógicas, pois adentramos o campo pertinente à formação da pessoa e do profissional professor. Mas esse campo traz consigo também uma questão teleológica, ao ter que dar conta de perguntas do tipo: para quê? Com que fim? E quando essas perguntas são colocadas, então, um campo de discussão e de embate político se abre. Né? Qual o fim da educação? Para que educação? Nós vimos na palestra da professora Alice, hoje pela manhã, a questão toda desses conflitos que vão se mostrando. Quer dizer, eu posso ter um para que educar posto pelo governo, mas esse para que educar em outras comunidades não faz sentido, né? Então, há sempre um embate. Então, as questões de cunho teleológico abrangem valores, e a concordância sobre os fins da educação ela vai gerar conflitos e lutas políticas. Então, a presença dessas forças, em grande parte, leva a anular investimentos direcionados à formação de professores. Então, nós temos, como nós todos vivenciamos na última década, eu não acho que seja só de agora, a questão de investimentos para determinados programas e, de repente, esses investimentos são extintos. Então, nós tínhamos, quando eu estava no CA de Educação do CNPq, um investimento alto para a pesquisa, que foi retirado da pesquisa para pesquisadores e foi posto no programa de mais... aquele programa de intercâmbio de aluno de graduação, por exemplo. Né?
E agora nós estamos vendo outras situações. Então, não havendo um bom programa de formação de professores, não havendo uma vontade política para que haja uma boa formação de professores, se estabelece um círculo vicioso. Então, falta de recursos, programas dirigidos à formação de professores não são bem desenvolvidos, a formação de professores, então, permanece carente. Professores, com isso, professores não bem formados, falha no sistema de ensino e o desempenho de alunos abaixo do esperado. Então, nós vamos tendo aí um círculo vicioso. Qualquer que seja a avaliação feita, tendo em vista qualquer que seja a ideia, né, o fim, e isso vai se mostrando. O que acontece? Constitui-se um discurso generalizado a respeito de os professores serem incompetentes e mal formados. De modo simplório, toda a melhoria da escola e da educação é atribuída diretamente à formação dos professores. E isso vem sendo assim, e aí o que acontece? Se tem dado muita atenção, não que não se devesse, mas à formação do professor, quando essa formação diz de um aspecto da educação, principalmente da educação escolar, e não é o todo dessa realidade. Mais forte do que essa crença e que me deixa perplexa é a dos professores que se sentem culpados pelo mau desempenho de alunos quando eles são submetidos ao sistema de avaliação do rendimento escolar realizado em larga escala. Então, eu trouxe aqui um recorte, e agora eu não sei como fazer para voltar lá. Um recorte de uma tese que eu orientei, em que nós recortamos a fala de um professor. Eu queria voltar. Apagou? Eu queria voltar no que estava aqui embaixo. Aqui? Tá. Veja. Então, mesmo nessa realidade que assim se mostra, foi percebido nas falas dos docentes e equipe de gestão o sistema de culpa quando a escola em que trabalham não atinge a meta esperada, que é aquela do Índice do Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, IDESP. Essa tese foi realizada a respeito da avaliação do sistema escolar do Estado de São Paulo, e o que essa avaliação, como que ela repercutia na realidade escolar. O que se viu que trata-se de uma culpa solitária, pois, aparentemente, os únicos responsabilizados pelo fracasso do aprendizado dos alunos são esses profissionais, os professores. Os professores assim se veem. Essa responsabilidade é expressa na vinculação, no caso do Estado de São Paulo, àquela época da tese, do bônus ao desempenho dos alunos, conforme depoimentos obtidos, e consonantes a trechos de documentos oficiais que sinalizam deverem-se utilizar os resultados para monitorar seu trabalho e subsidiar mudanças necessárias para superar um possível desempenho insuficiente de seus alunos nos pontos detectados para avaliação. Então, o que acontece? O professor assume essa culpa, daí ele busca mais formação, uma formação continuada, quando ele não se percebe muito numa totalidade que o envolve, que é a totalidade da realidade escolar. A realidade é essa que envolve todas as questões políticas, que envolve as questões pedagógicas, que envolve as questões administrativas e que envolve as questões de trabalho, de relações de trabalho desse docente, né? Não que a formação dele não seja importante em relação a essas lógicas que nós apontamos, que não seja importante em relação a ele se perceber onde está, os valores que estão em jogo, etc.
Mas, nessa formação também, essa questão toda dele não estar isolado, dele ser parte de um sistema, e como esse sistema se evidencia, como ele se mostra, quais as forças que estão em jogo nesse sistema, do meu ponto de vista, há que fazer parte da formação do professor também. A complexidade desse tema, então, abre um leque de possibilidades, de modos e de linhas investigativas. De acordo de meados da década de 1980 e da década de 1990 em diante, tem havido um movimento intenso focando a questão da formação do professor, que se colocou como diferente daquela que imperou na década, por exemplo, de 1970 e começo de 1980. O que se fazia nessa época de 70? Nós tínhamos, sim, uma formação de professores, e é interessante, que agora, na conferência que me antecedeu, eu me dei conta disto, que nós estávamos, então, na época do regime militar, e que se pretendia um determinado tipo de educação. Então, a formação de professores, ela trabalhava com o treinamento de professores, e focava, isso aqui está errado, a disciplina, e nesse treinamento ele focava a disciplina em termos do conteúdo e o melhor modo de ensiná-la. Essa questão de treinamento de professor, eu lembro que no estado de São Paulo foi investido bastante dinheiro nos cursos de treinamento de professores. E, no caso do departamento de matemática, iam muitos matemáticos para darem aula, né? Porque se entendia que eles devessem conhecer matemática para, quanto mais, melhor poderiam ensinar. Bom, primeiro que houve uma grande crítica sobre esse termo aqui, treinamento, né? É porque a gente treina cães, né? A gente treina animais, etc. Houve muita discussão sobre a filosofia subjacente àquele programa, sobre a filosofia toda da educação que estava em jogo, etc. E algumas alternativas para focar a formação de professores começaram a se mostrar e a serem realizadas. Então, eu trago aqui 3 exemplos de trabalhos alternativos com formação de professores. Um exemplo é o núcleo de ensino, que ocorreu na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Começou em meados da década de 80, por aí, e não sei se até hoje, eu tenho a impressão que até hoje existe ainda esse programa. O GPA, que é o Grupo de Pesquisação, que era coordenado pelo professor Baldino, a experiência com formação de professores, coordenado pelo professor Dario Fiorentini. Eu vou expor um pouquinho esse programa de núcleos de ensino aqui. Agora eu apaguei. Como é que eu volto onde eu estava? Olha, eu quero... Espera aqui, eu já vou. Pronto. Não, eu queria trazer isso para cá. Não, para cá. Então, a proposta dos núcleos de ensino da Unesp é encontrada no editorial do jornal da Unesp em 86. Então, ele foi criado em 86. Eles foram assumidos como uma primeira frente de batalha da universidade para auxiliar os municípios e as micro-regiões do Estado na formulação de políticas públicas da educação. Então, a proposta original contém estratégia de intervenção da universidade, não só na área da educação, mas também nas áreas econômica e social. Então, apresenta uma ideia de ação vinculada à universidade e à escola do ensino fundamental, principalmente focando os anos iniciais. Foi uma proposta muito bem formulada, principalmente, e ela foi muito bem formulada, ela já trazia um vigor, uma força, que foi se desdobrando com o acontecer, de modo que os núcleos se mantiveram, embora tenha havido modificações.
Então, no início de seus trabalhos, a visão de formação de professor subjacente a essa proposta era de formar o professor como pesquisador, visando sua autonomia científico-pedagógica. E toda uma estrutura dentro da universidade foi criada para dar sustentação aos núcleos de ensino. Como a Unesp é multicampus e está em todas as regiões do estado de São Paulo, então, em cada campus, tinha os núcleos de ensino com o seu coordenador, tinham as suas propostas, e tinha na universidade, na reitoria, que fica em São Paulo, toda uma coordenação dos núcleos de ensino, toda uma infraestrutura, com secretária, com pesquisador, com coordenador, etc. E, além dessa infraestrutura, a universidade ela nutria, subsidiava o custo do núcleo de ensino. E isso foi trazendo problemas. Por quê? Primeiro, que aqueles professores que eram trazidos da escola para trabalharem com os pesquisadores na universidade começaram a ser chamados também de pesquisadores e começaram a ser pagos pela fundação da universidade como se trabalhassem na universidade, para suprir o ordenado deles também. Além disso, esses professores se mantinham durante os anos subsequentes, então não havia uma troca. Então, o que acontecia na escola? Não se sabia. Quando mudou a reitoria da universidade, que saiu aquele grupo, entrou um outro, se começou a analisar toda a ação dos núcleos de ensino. Então, se viu tudo o que eles tinham feito, eles tinham os relatórios. Só que esses relatórios ficavam entre eles ficavam fechados, eles não veiculavam. E se perguntasse, por exemplo, o que a Unesp fez em termos de formação de professores do estado de São Paulo, a gente não tinha um retorno, não se sabia porque não tinha uma sistematização dos relatórios. Além disso, essa questão de os professores da rede serem pagos pela universidade estava criando um problema trabalhista. E passamos, nessa época, eu estava lá como pró-reitora, nós passamos a analisar toda a situação dos núcleos, entendemos que era um programa muito forte, muito bom, e começamos a mudar a filosofia dos núcleos, no sentido de não formar um professor pesquisador de uma escola, mas de trabalhar com a escola. Então, ao invés de se ter um professor, os núcleos de ensino teriam que ter projetos mais abrangentes que trabalhassem com a realidade da escola. Mas, para tanto, também nós precisaríamos de recursos que foram aportados pela própria universidade, inicialmente, depois vieram recursos bastante interessantes do Banco Mundial, pela Secretaria da Educação, e isso foi muito bom porque ajudou a relação da universidade com a secretaria. Porque, claro, para você entrar numa escola, você tem que ter autorização. Então, e essa autorização não pode ser individual, tem que ser entre as instituições. E, no momento em que nós fomos assumindo o programa todo dos núcleos de ensino junto à própria Secretaria da Educação, então, esses núcleos assumiram uma outra dimensão. Até quando eu fiquei na reitoria, que foi começo de 2000, foi assim que ficou a proposta. E essa proposta foi muito interessante, porque a própria FAPESP, que é a Fundação de Auxílio à Pesquisa do Estado de São Paulo, criou um programa voltado para as escolas, dando subsídios para a própria escola. Bom, dessa experiência, o que fica, o que nos diz a experiência dos núcleos de ensino em termos de formação de professor? Da importância de se estabelecer diálogo científico-pedagógico entre a universidade e a escola em que o professor trabalha,
e que, ao exercer sua profissão, está sempre em formação. De ser preciso contar com uma infraestrutura econômica, administrativa, funcional, para que idas e vindas de professores nas escolas em que a universidade esteja trabalhando, bem como dos professores e alunos das universidades, sejam possibilitadas de modo estrutural e funcional, ou seja, não sejam ações isoladas. Que haja um projeto elaborado em conjunto e que dará a direção das atividades, bem como da avaliação a respeito do realizado. E que esse projeto evidencie uma política pública assumida com responsabilidade sobre a formação de professores, abarcando o movimento da formação de alunos e de licenciaturas, de professores da universidade e de professores da escola do ensino fundamental e médio. Agora eu vou falar um pouco do GPA. O que é o GPA? Então, é um grupo de pesquisação sediado em 2 campos da Unesp, um de Rio Claro, outro do Bauru. Era um grupo coordenado por 3 professores, o professor Roberto Ribeiro Baldino, a Tânia de Cabral e Antônio Carlos Carreira de Souza. E, em Bauru, ele era coordenado apenas pela professora Tânia. O GPA trabalhava com alunos do curso de licenciatura de matemática daqueles campos. O primeiro trabalhava com alunos da licenciatura, da pós-graduação em educação e matemática, com professores da rede do ensino municipal e estadual. Conforme o depoimento da professora Tânia, a quem eu perguntei para escrever isto, o que se tratava no GPA. E interessante que o GPA ele se reunia aos sábados pela manhã. E era por que sábados pela manhã? Porque era o dia que os professores vinham para a universidade para se reunirem. E eles não vinham porque teriam um aporte financeiro e nem vinham porque teriam diplomas, mas eles vinham para discutir os problemas enfrentados nas suas escolas, nas suas salas de aula, etc. E, então, e aí também, tanto os alunos da pós-graduação quanto da graduação, aos sábados de manhã não tinham aula, então eles iam também para esses grupos, para esse GPA, para discutirem as questões. Então, o que pretendiam? Então, era uma intervenção diferencial, de acordo com ela, autorregulada, que tinha por diretrizes estruturar o cenário da sala de aula da intervenção a partir da reflexão do coletivo das plenárias. Olha, aqui esse coletivo, ontem o professor Ori falava de se trabalhar sempre em conjunto, né, para que houvesse um entendimento social do que se estava falando. Atuar dentro da margem de liberdade profissional e acadêmica, levar para o fórum, que eram as plenárias, que era o grupo reunido, os resultados das intervenções e suas condições para novo debate. E ela diz ainda que não sabe precisar quantos e quais trabalhos de conclusão de curso, artigos, dissertações e teses foram gerados no GPA, mas foram significativos, incluindo participação em congressos internacionais. No GPA de Bauru, por exemplo, ela disse que os alunos dela da licenciatura geraram trabalhos em disciplinas, apresentaram-se em congressos e outros ainda geraram congressos e outros eventos e também geraram trabalhos de conclusão de curso. Então, vejam, o que o GPA nos diz? O cerne do valor dessa atividade está na formação do professor de matemática, que é a articulação desse trabalho com a sala de aula do professor, que a produção acadêmica é significativa, pois vai além do movimento de formação e se dirige para um nível de sistematização do que foi realizado. Que nível é esse? Das teses, dos trabalhos, de finalização de curso, etc. E que a produção é compartilhada com a comunidade de investigadores e de professores de matemática. Então, vamos ver essa experiência da Unicamp, que foi com o professor
Dario. Começa em 95. O professor Dario até hoje tem esse trabalho. Ele tem 3 grupos. Um é o PRAPEM, Prática Pedagógica em Matemática, o GFPM, por iniciativa dos alunos da pós-graduação, e o grupo de sábado. É interessante, todo o relato, o que eu trouxe aqui é minha compreensão de uma entrevista que o professor Dario deu a um dos meus orientandos, e eu peguei essa entrevista e apresento aqui o que eu compreendi. É interessante que ele trabalha sempre em grupo. Inicialmente, em 95, os alunos dele de pós-graduação quiseram constituir o grupo para que pudessem dar suporte ao outro e avançar com as temáticas. Esse grupo, na temporalidade histórica, esse grupo foi avançando com as suas pesquisas. Ao avançar com as suas pesquisas, eles conseguiram os títulos de mestre, de doutores. Hoje em dia, eles são professores bastante bem-sucedidos na pesquisa em universidade. Nós todos conhecemos muitos deles, são renomados. E eles continuaram nesse grupo. Então, esse grupo passou a ser apenas um grupo de pesquisa com esses professores, então, que já são doutores, que também têm seus orientandos, etc. O PRAPEM, que é o Grupo de Prática Pedagógica, é um grupo que continua com alunos tanto de licenciatura quanto de pós-graduação, e os alunos é que apresentam as temáticas com as quais querem trabalhar. E o Dario fala, não é um projeto que parte dele, o coordenador, para os grupos, mas que vem do grupo para o que o grupo vai fazer. E o grupo de sábado é um grupo mais ou menos semelhante ao do Baldino, um grupo de professores que vão aos sábados à universidade para discutirem a sua realidade, a realidade da escola. E tanto o grupo de sábado quanto o PRAPEM também continua gerando trabalhos, escrevem livros, apresentam trabalhos em congressos, além de trabalharem com a própria prática, a sua própria prática de sala de aula, né? Então, de acordo com o Dario, esse grupo de sábado, ele diz que é um dos grupos onde ele se sente com maior prazer, porque a realidade viva da escola é trazida para esse grupo. Então, há uma outra vitalidade. O grupo de pesquisa já é o grupo que já está sistematizado, claro que é importante, as pessoas continuam. Bom, o que nos diz a experiência com formação de professores da Unicamp? Da importância do trabalho em grupo, de um trabalho coletivo, de um trabalho em que os seus integrantes ali estejam uns com os outros, comprometidos com um tema que se mantém ao longo da temporalidade histórica do grupo. Do apoio mútuo entre esses seus membros, da importância do pensar quando as questões postas para investigação vão surgindo junto aos presentes e estão atentos ao que se mostra significativo para a comunidade constituída no interior do grupo. Diz da importância de se deixar levar pelo movimento das diversas solicitações, da busca pela compreensão do mundo do ensinar e aprender matemática, da força de transcender essa compreensão e de teorizar sobre ela. Bem, eu aqui trouxe 3 exemplos, e os 3 mostram a importância de se trabalhar junto, né, de se estar junto, e de se ouvir uns aos outros, de se respeitar. Agora, é claro que, para mim, não quero dizer que só esses grupos sejam importantes. A formação de professores é um tema importante, está presente na comunidade nacional e internacional, de educadores, e focando o nosso caso da educação para a ciência. A bibliografia existente é ampla e relevante e diversificada. Eu indico, por exemplo, todo o produzido no CIPEM, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que é organizado em grupos de pesquisa,
no GT7 é um grupo específico de formação de professores. Então, se formos buscar nos anais o que foi produzido ali, se encontra uma diversidade muito grande. Também nós temos grupos da história de educação matemática, como o GOEM e o GEMAT, que trabalham com formação de professores. Tanto o GOEM trabalha com a história oral e o GEMAT mais com uma história documental, e também em grupos de informática e educação, como no GPIMEI, que trabalha com formação de professores à distância. Então, é uma bibliografia muito ampla, muito significativa, e aqui eu trouxe alguma apenas, né? Agora, refletindo sobre a formação de professores, o conceito de formação, que eu disse que iria trazer para vocês, ele é sustentado por uma filosofia e ele nucleia muitas ideias. Da filosofia, ele nucleia as ideias de forma, de ação, materialidade disponível. Nucleia também ideias como movimento, entendimento do ser como sendo em atualização, o ser como sendo constantemente. Então, essa formação se dá de que modo? Se dá no movimento de ser em que a realidade da educação escolar, em sua complexidade, é assumida na materialidade que se dispõe, ou seja, que se deixa ver, que se oferece para fazer. De movimento que traz junto a vontade de fazer, de desencadear ações dos sujeitos que estão comprometidos com a educação e com a formação de professores de ciências ou que ensinam ciências. Materialidade disposta pela realidade das escolas, com sua estrutura, com seus professores, alunos, com seu modo de funcionamento. Realidade disposta pela lógica da ciência ensinada e sua história de produção. Realidade disposta pela concepção de ensino, de aprendizagem, de ciência, de formação de pessoa. Então, a maioria dos assuntos tratados, então, nessa complexidade, solicita investigação qualitativa, pois buscam compreender como alunos conhecem matemática, ciências, como os alunos, quais são as questões psicológicas a respeito da afetividade sentida em relação a essa ciência, buscam expor relato de experiências, buscam trazer a historicidade dessa formação, por exemplo. Eu, particularmente, trabalho com a concepção de formação de professores de matemática, e as pesquisas que eu coordeno ou oriento são realizadas por investigadores junto aos professores ou por relatos de sujeitos significativos que trabalham, que trabalharam ou que trabalham com essa formação. E, nesse estar junto com os meus orientandos e com os demais investigadores que participam do meu grupo, nós assumimos a postura fenomenológica que revela a disposição de se estar junto ao professor, realizando atividades de ensinar e de aprender. Essa atitude revela um modo de ser pessoa preocupado com a outra, ouvindo-a e respondendo-a ao que se ouve de modo respeitoso. Estar preocupado com o outro é o modo pelo qual o cuidado se manifesta. Por ser pesquisa, né, é uma pesquisa qualitativa, neste caso fenomenológica, há uma interrogação que conduz procedimentos realizados. A interrogação ilumina o pensar sobre o que trabalhar em termos de conteúdo matemático e das atividades a serem desencadeadas. Estou dizendo aqui matemático porque é o grupo com o qual eu trabalho e eu estou trazendo o meu grupo de pesquisa. Por intencionar estar presente na realidade escolar e junto aos professores, é preciso que a escola concorde com a investigação e com a presença do investigador em suas dependências, sabendo que haverá sempre interferências mútuas. Então, é preciso ouvir os professores sobre o que consideram significativo trabalhar,
pois se almeja a aprendizagem de todos, do investigador, do professor e dos alunos que ali estão. Compreender a realidade em que se está, o tema matemático, o modo pelo qual é compreendido pelos envolvidos, os modos possíveis de trabalhar mediante atividades que, visando o ensino, desencadeiem a aprendizagem e eduquem. Por se tratar preponderantemente de investigação, as ações realizadas devem ser registradas e descritas. Registros e descrições constituem os dados a serem analisados e interpretados. Fenomenologicamente, não se trabalha com uma teoria prévia que já indique respostas às perguntas postas. Isso não significa que não se estude outros autores, que não se dialogue com os autores, mas não se os assume como uma autoridade que diga o que é, mas eles são assumidos como interlocutores sobre os temas a respeito do qual estamos investigando e sobre o qual estamos pensando. Persegue-se a interrogação visando o interrogado. Sendo assim, é que se buscar pelo sentido do que está sendo descrito, foca-se como isso se dá com aqueles sujeitos, naquela realidade e junto ao conteúdo trabalhado. A compreensão do como se mostra em muitas facetas e o trabalho de teorização, reunindo o que é comum a elas, viabiliza a produção de um texto que os expresse, podendo ser compartilhado com a comunidade de educadores. Então, o que eu fiz até agora? E eu aqui vou terminando. Eu trouxe para vocês toda a questão da pesquisa qualitativa e da concepção que está filosófica subjacente à questão da pesquisa qualitativa e de todo o movimento histórico que ocorreu para que nós fôssemos nos movimentando de uma concepção positivista para uma concepção qualitativa, ao trabalharmos com o humano. Eu trouxe a questão da formação do professor e mostrei e falei a respeito da complexidade dessa formação. Falei a respeito da complexidade em termos do quê? Em termos das duas lógicas com as quais o professor trabalha, a lógica da ciência que ensina, a lógica das ciências humanas, e ainda trouxe a questão teleológica para essa complexidade. Ao trazer a questão teleológica, eu falei da complexidade dos valores que se colocam, dos embates entre visões, e falei também de como se instala, então, toda uma discussão política entre as forças estabelecidas. Trouxe exemplos de formação de professores, falando de um movimento nessa formação, em que nós tínhamos cursos de treinamento de professores e, ao serem criticados esses cursos, outras possibilidades foram se abrindo. Trouxe exemplos dessas possibilidades com o grupo, com a experiência dos núcleos de ensino da Unesp, o GPA, coordenado pelo professor Baldino, e o grupo do professor Dario, os grupos do professor Dario, e apontei algumas onde se poderia ainda encontrar importantes trabalhos, literatura significativa a respeito do tema. Em seguida, eu trouxe a questão, como eu trabalho com a concepção de formação de professores, mostrando que esse jogo de formação não é apenas um jogo, mas traz uma filosofia implícita, e como que nós, fenomenologicamente, que é o modo pelo qual eu trabalho, nós trabalhamos de modo qualitativo com esse enfoque de informação, com esse enfoque nessa concepção de formação. Então, com isto, eu termino a palestra e aqui eu apresento as referências que estão, eu escrevi todo o texto, eu trago um artigo que eu escrevi há tempo a respeito de pesquisa qualitativa, significações e razões que a sustentam. Eu trago o depoimento da Tânia Cabral, professores para quê do Gusdorf, porque ele trabalha o para quê, a questão teleológica,
da Bruna Lamolha, que é aquele recorte que eu trouxe, e do Anderson, que é o depoimento para quem o professor Dario deu depoimento. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Então, muito obrigada pela palestra, professora Maria Bicudo. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma? Porque, se sobrar um tempinho, nós ainda gostaríamos de convidar, então, o professor Manuel Orisvaldo, né? Porque ele não... Nós não permitimos abrir para as perguntas na palestra à noite, porque nós tínhamos um horário certo, né? Para também poder responder as perguntas, e o professor Vinícius também. Alguma pergunta? Bom dia. Já boa tarde daqui a um pouco, né, Maria? Eu fiquei aqui pensando, né, a partir da sua apresentação, as questões de pesquisa qualitativa, e acho que ela toca num outro tema, está muito próximo ao que você vem discutindo, que é a questão do objeto de investigação, e eu vou falar aqui mais especificamente da educação matemática, né? Porque, assim, né, toda a metodologia, como você mesmo apresentou aqui, de certa maneira, ela está relacionada, ou ela está ligada a um objeto de investigação que uma área tem, certo? Então, a matemática tem seu objeto de investigação. Tem os objetos de investigação que os matemáticos investigam e tem os métodos, né, de abordagem deste objeto. Eu acho que na área de educação matemática a gente falta fazer um pouco esse debate da natureza do objeto de investigação do educador matemático, que não se confunde com o mesmo objeto de investigação do matemático, e tampouco também se confunde com o objeto de investigação da educação, né? Eu acho que, como área, e para se institucionalizar como área, uma área forte, com muita representatividade, né, eu acho que a área ainda carece um pouco de debate nesse sentido, de fazer realmente um debate epistemológico ligado não só à questão, né, do objeto de investigação da educação matemática, mas também pensando nas metodologias de abordagem de investigação. Eu queria saber de você o que você acha a respeito e se você poderia comentar algo a respeito desse tema, por favor. Esse tema... nós temos discutido desde o final da década de 80. E nós, principalmente com Baldino. Para mim, eu venho da educação. Eu fiz pedagogia e, circunstancialmente, eu acabei ficando no departamento de matemática. Sempre trabalhei com filosofia e, daí em diante, vim trabalhando com filosofia da educação junto com o pessoal da matemática e, posteriormente, com filosofia da educação matemática. E, hoje em dia, tenho até dado curso de só filosofia da matemática. Então, então, na medida em que eu vinha da educação, para mim, sempre, quando eu começo a escrever a respeito de filosofia da educação matemática, essa questão do objeto está presente. E, para mim, o objeto não é isso, para mim, desde o começo da discussão, e eu sei que está presente à comunidade, para muitos, né? O objeto não é educação mais matemática, mas é educação matemática. Aí há uma unidade. Até se eu fosse escrever heideggerianamente, eu poria um tracinho, né? Educação matemática, dando só um nome. O Baldino trabalha muito com isso, e foi muito interessante. Ele sempre vinha falando, eu falava, a minha abordagem é fenomenológica, eu trabalhei sempre muito com Heidegger, e o Baldino trabalhava muito com Althusser e com toda essa linha. Mas nós discutimos muito, mas o modo de pensar convergia. E
a questão de 2 anos, ele deu uma entrevista para um orientando meu, o Jamur, e ele toca muito diretamente nessa questão do objeto. Então, a questão do objeto o objeto é educação matemática, e é de educação matemática que nós temos que falar. Então, claro que a matemática está presente e que a educação está presente, mas o Baldino fala, eu falo em educação e falei aqui em formação. Essa formação, claro que eu estou pensando em Bildung, etc. Mas o Baldino vai falar em pedagógico, ele não fala em educação, porque ele está pensando, como ele também fez estágio na França, muito da pedagogia como entendida na França. Então, ele fala dessa educação como pedagógico. Quer dizer, se eu estou trabalhando a matemática, eu estou me reportando ao Baldino, eu tenho que trabalhar ao ensinar de um determinado modo em que a matemática ela vai se expondo também neste fazer. E neste fazer está sendo produzida, onde o Ori falou bastante, né? Infelizmente, eu não assisti a sua palestra, que eu sei que foi ótima, mas eu tinha que optar, porque eu também tinha que ver o que eu ia falar agora, que a gente escreve, depois viaja, depois bate a cabeça, esquece de tudo, né? Então, essa questão do objeto, educação matemática, ela tem sido realmente discutida. E, para o Baldino, e eu concordo, a comunidade de educadores matemática, de modo geral, e uma grande maioria, não se atenta, não cuida da matemática. Então, ele diz o seguinte, que nós temos que saber tanta matemática quanto matemáticos para poder discutirmos com eles de igual para igual, né? E que só aí que nós podemos galgar outros postos. Então, nesse fazer, que ele chama pedagógico, ao ensinar a matemática, né, nessa educação matemática, essa matemática forte tem que estar presente. Então, as ideias dela têm que estar ali postas, o modo de fazer tem que estar ali posto, e o modo pelo qual nós vamos trabalhando com o aluno. Então, algo que sempre foi ficando muito claro na diferença quando nós, lá em 1985, começamos com o programa chamado Educação Matemática, era qual a diferença de ensino de matemática. E essa diferença, para mim, de imediato, não estava clara, nem para os outros. Então, na medida em que a gente foi discutindo e pensando, etc., você não está sozinho, né? Ficou claro que a diferença é o foco, né? O foco da educação matemática é a aprendizagem do aluno, e o foco do ensino de matemática é ensinar de modo melhor para que o aluno aprenda aquela matemática. Então, enquanto você tem o foco no aluno, você está focando os modos pelos quais ele está aprendendo, né? Mas também, ao fazer isso, você está assumindo uma posição educadora de formação da pessoa, né? Formação do cidadão, mas antes, pessoa. E isso foi sendo trazido, sendo trazida a questão toda da história. Então, nós temos um leque muito diversificado de concepções de como compreender a realidade, de como compreender a produção do conhecimento. Mas essa comunidade da qual nós fazemos parte é uma comunidade que está trabalhando nessa direção. Ela tem que se cuidar para não perder de vista este objeto, educação, matemática, os dois juntos, e os dois têm que ser fortes, fazer uma totalidade, é uma mescla, quer dizer, é uma articulação, é um entrelaçamento de ideias que vem. É um outro construto. Então, alguns colegas falam assim, a matemática do professor em sala de aula não é a matemática do matemático. Não interessa, não é isso que está em jogo. O
O que está em jogo é uma outra realidade, eu estou com uma realidade diferenciada ali, né? E é nessa direção que o objeto tem que se fortalecer, né? Mas ele tem sido trazido à discussão, mas não se trabalha muito, sabe? Tem se trabalhado mais com a sustentação em termos de visão de mundo, visão de homem, visão de conhecimento, sabe? Mas esse entrelaçamento não está fácil. Eu tenho buscado fazer isso, embora eu não seja matemática. Por exemplo, este ano foi defendida uma tese sobre o teorema do Gödel, da incompletude, né? E como ensinar o teorema de Gödel, a licenciatura, né, e por quê, né? Foi muito interessante, mas para orientar essa tese, eu tive que contar para e passo com a presença de um matemático que foi o Henrique Lazari, né? E a pessoa que se propôs a fazer abraçou e estudou muito, que não é fácil para quem fez licenciatura, que não teve lógica, estudar toda a questão de lógica e a questão posta no teorema de Gödel, né? Mas acho que por aí a gente vai construindo. Só que nós temos que tomar cuidado para não sermos derrotados antes de chegarmos lá, né? Que acabem conosco. Então, eu concordo por aí. Então, muito obrigada. Mais alguém? Olá, professora. Fico feliz, né? Recentemente nós tivemos no nosso programa aqui a entrada dos nossos colegas matemáticos, né? E uma coisa que eu enalteci era que o programa estaria ali com uma discussão com gente que fala de fenomenologia. Então, eu tive uma criação na fenomenologia com Ashton Carvalho, né, seu colega, e eu fico feliz de ver hoje aqui uma discussão dentro desta universidade sobre fenomenologia, né? Também sobre fenomenologia. Na minha percepção, as grandes discussões educacionais do Brasil parece que elas estão um pouco arrefecidas, né? Quando você fala, professora, da década de 80, de fato, né? Principalmente no estado de São Paulo, eu acompanhei um pouco do que aconteceu lá. No caso da física, por exemplo, o GREF, né? O Grupo de Reelaboração de Ensino de Física da USP, propôs algo que depois a gente não viu algo parecido, né? Hoje precisaria reinventar o GREF, mas o GREF parece que foi o último movimento de ensino de física no Brasil forte. E o que eu estava até discutindo com a colega aqui é que o que a gente tem visto nesses grandes programas, né, nessa grande interface entre universidade e escola, foi o caso do GREF, foi o caso do que você nos relatou aqui, é que isso tem levado esses professores que vêm com propostas e vêm cheio de prazer para trabalhar com a universidade com a escola, acaba que, por algumas várias variáveis, esses professores acabam, talvez, não voltando mais para a escola. Ou, quando voltam para a escola, não a reconhecem mais como sendo o seu local de início, né? Porque essa imersão nos estudos acaba levando eles a outras perspectivas e até nichos culturais. O que a gente tem visto nos últimos tempos, e aí eu vou para a pergunta, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que essas grandes discussões parece que elas não estão aparecendo mais. Pelo menos é o que eu tenho notado. Eu não sei se o problema que não é um problema, é uma coisa boa, né? A expansão da pós-graduação no Brasil, isso fez com que aqueles grandes grupos que a gente tinha assentado em algumas faculdades de educação e institutos pelo Brasil, eles foram pulverizados na medida que você tem agora uma universalização. A área de ensino, a área de educação cresceram muito da década de 80 para cá, né? Essa é a questão, quer dizer, parece que quando a gente fica tratando das questões educacionais, a gente sempre se reporta a grandes projetos que foram desenvolvidos, e eu dei aula recentemente de pesquisa e ensino de física, a gente tratou dos grandes projetos da pesquisa e ensino de física, né? Desde o projeto Harvard, de Nuffield, até chegar no GREF, PSCC também. Parece que
isso parou. A universalização, digamos assim, da pós-graduação, o fato da pós-graduação ter se expandido, parece que as discussões estão, as grandes discussões deixaram de existir. É uma incompreensão minha, eu gostaria do seu parecer. Porque nós temos agora o advento dos profs, né, do Profis, do Profmate, na química, na biologia, acho que em letras também. Só que parece que essas pós-graduações estão muito focadas de volta para o conteúdo, né? Qualquer um pode falar de ensino, né? Não precisa, basta gostar. Eu gostaria que você expandisse um pouco para mim isso, se eu estou equivocado, que a gente está tendo poucas discussões de peso, de fundamento no Brasil, talvez fora também, porque os últimos exemplos que a gente tem são os exemplos da década de 80 e alguma coisa da década de 90. O que eu percebo é isso mesmo, que nós temos tido carência de discussões mais abrangentes, mais firmes entre as pessoas que estão investigando e que estão pensando a respeito, né? Veja, essa reunião aqui é uma reunião que é rara, né, acontecer. Na verdade, seria ótimo se nós pudéssemos nos colocar discutindo, tivesse uma questão e nós, né, fôssemos trazidos para debater essa questão, né? Eu lembro assim que quando a gente começou em Rio Claro, nós pegávamos algum tema e chamávamos pessoas para discutirem aquele tema. Por exemplo, no começo da década de 80, lá começa em 84, a questão de história. O que é a história da matemática? História, que importância teria para a educação? Ou então a questão da etnomatemática. Então, nós trazíamos, eu lembro assim que nós fizemos um evento só sobre história, trouxemos algumas pessoas para falarem do que estavam fazendo e até fizemos um volume especial do Bolema, que ainda era uma revistinha em brochura, sobre isso. E nós, quando o Baldino foi contratado, mais no final de 80, nós instituímos um seminário às terças-feiras de educação matemática. E, no começo, durante uns 3, 4 anos, esse seminário era muito forte, e a gente debatia muito. Então, tinha o Baldino, que tinha uma concepção de matemática, muito bom matemático, o Irineu, meu ex-marido, Irineu Bicudo, da lógica, da análise, com uma outra concepção social, outra cabeça, o Jairo, que vinha muitas vezes, eu com uma outra concepção, e a gente quase se pegava, entende? Mas eram discussões que iam abrindo modos de compreender e que foram ajudando a compreender a mim, a outros, a compreender muito do que nós estávamos fazendo, porque nem a gente entendia muito, né? A questão toda da etnomatemática, o que era, então veio o Paulo Guedes, ficou um mês lá, e aí muita gente, inclusive da USP, do Rio de Janeiro, veio para discutir. Hoje em dia, com essa pulverização de programas, muitas coisas interessantes acontecem no âmago dos programas. Quando a gente tem uma reunião grande, como é o CIPEM, né, no caso da matemática, eu não vejo, no CIPEM, nós discutimos grandes questões. Nós reunimos os grupos, os GTs, e a gente fica confinado ao grupo e depois só relata o que o grupo fez, entende? Então, essas grandes questões seriam um ambiente bom para ser colocado, não são colocadas. Você pega um Enem, você põe no Enem, ok, você não tem um momento em que uma questão importante, vamos pegar como objeto da educação matemática, seja discutido, né? Ou outras questões, né? A mesma coisa, eu não tenho ido muito a só... eu tenho participado muito mais de eventos da educação matemática, de educação para ciências, de educação mesmo eu não tenho participado, então eu não sei como que anda, o que anda se discutindo, se as grandes questões são postas. Porque não adianta a gente levantar bandeiras e se dividir, né? Nós temos que pôr uma questão, focar e sair de lá com alguma coisa, uma postura, etc., né? Então,
Eu concordo, sim. Eu não vejo. E mesmo o seminário em Rio Claro continua às terças-feiras, mas ele não tem mais energia. Não tem mais. Então, as coisas mudam, né, com o tempo. Inclusive, em Rio Claro, há uma diferença entre o que se fazia em 80 e 90 e o que se faz, em termos de uma filosofia do programa, né? Porque nós éramos um grupo e nós tínhamos que nos entender e termos um perfil, o que nós éramos ali. Eu era da educação, o Baldino dava aula de cálculo, o Irineu dava aula de lógica, eu tinha colega que dava aula de psicologia comportamental, a outra era da área da cognição piagetiana, etc. Veio o Rômulo Vigotskiano, etc. Então, quem éramos nós? O que nós discutíamos? E por que essas facetas? Nós devíamos ter toda essa diversidade ou não? Do meu ponto de vista, sim. Sabe? Desde que fizesse bem feito. Né? Não só brincar, ter uma bandeira. Né? E discutir o que estava se fazendo. E, nessa discussão, claro, a gente quase se estapeava. Né? Mas a gente era amigo. Sabe? Saía dali e acabou, né? Para outras discussões. Hoje em dia, o programa é todo organizado em termos de grupos de pesquisa. Sendo organizado em termos de grupos de pesquisa, o que acontece? Os grupos são muito fortes e produzem muito. Mas essa totalidade, eu acho que se perdeu. Essa totalidade de discussão e, portanto, se saber o que um está fazendo, o que pensa, e que não é uma questão romântica, né? De todo mundo estar de acordo. Não sei se eu respondi, mas eu vejo assim. Muito obrigada, professora Maria Bicudo. Nós já estamos no horário de meio-dia, mas eu gostaria agora de convidar o professor Manuel Orisvaldo para vir aqui à frente, talvez o professor Vinícius também, para compor uma mesa com a professora Maria Bicudo. E se alguém tiver alguma pergunta ao professor, que nós chamamos carinhosamente professor Ori, é isso? Ori? Ainda falei errado. Ori, nós não abrimos para perguntas, então, se alguém tiver uma pergunta para o professor, seria o momento. E, como a professora falou, né, nós estamos tentando agora juntar as nossas energias e realmente fizemos uma carta de manifesto naqueles minutinhos da hora do café e vamos ocupar um espaço do horário da apresentação da nossa revista Actio, que vai ser, deixa eu agora, 14h30. Nós vamos abrir a carta para o público e gostaríamos que o público estivesse presente, porque é uma oportunidade única. Nós temos realmente aqui um encontro de vários professores que são da área de instituições diferentes, e daí nós gostaríamos de abrir essa carta, manifesto, para poder fazer os encaminhamentos devidos. E a participação de vocês seria muito importante nesse processo, né? Então, estão todos convidados a participar. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Por favor, aproveitem, né? Porque, como a professora falou, são poucos os encontros assim. E olha só quem está na mesa, né? Então, por favor. Vai ficar feio sem ninguém fazer pergunta. Olha, eu sou ruim, né? Eu ameaço. Gente, alguma pergunta? Por favor, aproveitem, nem que seja... Eu posso falar, então, sem perguntar. Por favor. Não, porque... não, primeiro, eu acho que... Não sei se tem muita gente que estava aqui à noite, né, no período da noite. Eu só queria enfatizar um aspecto que eu acho que é da maior importância do que a gente veio defender aqui, né? Na verdade, eu estava representando aqui um grupo, estou representando um grupo, né, um grupo de pesquisa sobre a atividade pedagógica, e onde nós estamos, sim, né, empenhados em construir mesmo uma proposta de ensino com uma determinada concepção
né, e que a gente faz questão de que ela venha a ser explicitada, venha a ser colocada na praça, né? Então, tem uma concepção de matemática, tem uma concepção de educação, e quando eu fiz aqui a defesa, quando eu disse lá o que era a diferença entre a educação matemática e a matemática, né, e agora, quando a Maria estava falando, né, que me veio a lembrança do Jackson do Pandeiro, né, quando ele diz: eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam tocar o tamborim. E acontece que eu precisava ver se os matemáticos estão tocando o tamborim, né, porque se realmente eles estão preocupados em discutir mesmo essas questões de fundo, que são as questões de educação, que nós estamos discutindo desde a década de 80, né, quando fomos discutir a fundação mesmo da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Quando eu lembro que na PUC, nós estávamos fazendo essa discussão inicial, o saudoso Seiji Hari, que era da matemática, lembrou que, naquele momento, estava sendo criado o Sindicato dos Metroviários, né? Estava uma discussão calorosa, né? Gente, qual é a nossa diferença em relação aos matemáticos? Nesse momento, está se criando o Sindicato dos Metroviários. Até agora, os metroviários estavam no Sindicato dos Ferroviários, né? Mas, dado que nós agora temos que os metroviários têm um outro objeto, né? O que eles lidam é diferente do que os ferroviários ligam, eles precisam de adquirir, então, a sua identidade e construir o seu sindicato. Eu achei maravilhoso isso aí, né? Que foi o que deu clareza naquele momento para aquela discussão, que lá nós tínhamos o pessoal da SBM e dos que estavam defendendo a criação da SBEM, e foi muito interessante, porque isso deu clareza para que nós entendêssemos o que é o nosso objeto. Mas eu também queria aproveitar esse pedaço aqui, essa oportunidade, para falar um pouco do que nós discutimos ali, quando o Vinícius falou, e que a gente veio discutindo desde ontem, em relação às bases curriculares e aos PCNs, né? Que é importante, eu acho que está faltando essa reflexão. É importante a gente identificar que essas políticas, elas são feitas por não acreditar na formação do professor. Isso é que é importante. A gente esquece disso. Toda a política que veio do Fernando Henrique Cardoso e continuou até agora, e que está realmente se efetivando agora, e que os municípios também estão fazendo, é por não acreditar na formação do professor, e aí impõem um material, acreditando que com aquele material vão ter uma melhor qualidade do ensino. Esses 30 anos têm provado que não. Né? Eu divido sala com esse moço aqui, e nós temos os colegas que foram envolvidos com isso, nós mesmos envolvidos com isso, né? E a gente faz o balanço dos 30 anos e diz: puxa, o que mudou? Então, nós devemos, sim, valorizar aquilo que fazemos. Então, a minha fala de ontem foi no sentido de mostrar para vocês que tem um caminho. Esse caminho é acreditar em nós como profissionais. Nós temos uma profissão que é de educador, que é de professor, e nós devemos considerar o nosso objeto, que é ao fazer o nosso objeto que nós nos formamos também. E o que nós fazemos preponderantemente na escola? As atividades de ensino. E, ao fazê-las, nós vamos tendo compreensão do nosso objeto. Então, só para deixar claro que foi essa a defesa que eu fiz, e o que o poder público não tem feito é investido nessa capacidade do professor de desenvolvimento e criação do seu objeto. Quando eu chego, às vezes, numa escola, os professores: professor, eu só quero chamar a atenção do senhor que, às vezes, que os nossos professores não são bem formados, então você precisa, né, cuidar. Não, eles são bem formados, eles têm a formação que tiveram, e é com ela que nós vamos trabalhar.
E é a partir desse nível de conhecimento que nós vamos partir para um outro nível de conhecimento. Então, a defesa que a gente tem feito no nosso grupo, as pesquisas que temos feito, é no sentido de empoderar esse professor. E nós devemos, sim, denunciar que essa verba que é gasta na compra desse material, ela poderia, sim, ser investida para o trabalho na escola, para que o professor tivesse mais tempo de se dedicar ao seu objeto, que é o ensino, que é a pesquisa, que é o estudo, porque nós vimos em todas as falas aqui o quanto é complexa, né, a nossa profissão, e o professor ele tem que ser um intelectual, ele tem que investir nisso, na leitura, em assistir bons filmes. Nós fomos vendo aqui exemplos, né, de filmes e tudo, né? Filmes, teatro, né? E no seu objeto, que é o ensino. Então, eu acho que eu só queria chamar a atenção, né, porque parece que vai ficando naturalizado nessa denúncia, né, de que está se fazendo as apostilas. O que está por trás disso é não acreditar no professor e dar para ele pronto, achando que com isso ele vai manejar bem aquilo que ele está recebendo pronto. Não vai, porque a pessoa que lida com a enxada, ela não vai imediatamente compreender o que é uma colheitadeira, o que é uma empilhadeira. Ele precisa, sim, passar por todo um processo de formação, de compreensão do seu novo objeto, de como ele se coloca para ele. Então, era isso que eu queria enfatizar. Olha, em relação ao que falamos ontem. A questão, para mim, Uri, se você perguntasse o que aconteceu nos 30 últimos anos, a gente pode pegar desde os cursos de treinamento de professores, que foi o que eu apontei aqui no começo, ver assim, mudou? A educação melhorou? A escola melhorou? Não. Os professores continuam mal formados. Agora, não é isso que acontece. Por que não se vê o fruto? Porque não se investe na escola, não se investe na educação, não são os professores. Não é? Então, esse é um discurso que nós teríamos que mudar. Sabe? Eu mostrei aqui que o professor, nessas avaliações, em larga escala, quando a escola não se sai bem, ele chama a culpa a si de o seu aluno não ter se saído bem. É uma culpa que ele põe nele, não é. Você pega, como você disse, uma escola, você pega a questão toda da inclusão. Você põe virou-se, sim, um despejo, a sala de aula. Você despeja os alunos lá. Ele tem aquela deficiência, esse é superdotado, aquele tem dificuldade, e todo mundo junto, e o professor ali na frente fazendo o quê? Com toda essa gente. Tem que ter, não tem que ter? Para mim, teria que ter, mas não assim. Você tem que ter uma infraestrutura. Está certo? Só me permite só complementar isso que você está falando, Maria. Olha, a coisa é muito perversa, gente. É muito perversa. Você sabe que nos anos 80, 90, não sei, acho que foi nos anos 80, quando instituíram as licenciaturas curtas, nós, da universidade pública, fomos contra, brigamos com isso, terminou sendo imposto, nas nossas não, porque a gente... Né? Só que, 10 anos depois, as nossas universidades foram chamadas a fazer a formação desses que fizeram a licenciatura curta. A complementar. O que são esses cursos que estão por aí, que cobram R$ 199,00 a mensalidade? Aqueles que estão formando aqueles que serão entregues a nós e que nós deveremos fazer com que eles aprendam em 2 anos a escrever uma tese. É isso que está acontecendo. Então, às vezes, são coisas pequenas que a gente não observa, mas essa nossa capacidade de fazer análise, nós observarmos criticamente o que estão colocando para nós e nos impondo,
que vai fazendo com que, a cada momento, a resistência a essa nossa capacidade de ir compreendendo em cada momento o que está sendo imposto para a gente. Então, é isso. Eu tenho colegas que estão trabalhando nas universidades particulares e que já foram da universidade pública e que estão no programa de mestrado e doutorado e estão vendo o que está acontecendo daí para cá. Então, lá em São Paulo, estamos recebendo agora nas universidades o pessoal que foi tendo a aprovação, como é que a gente chamava? Aprovação automática, e que às vezes chega até o terceiro colegial sem realmente saber escrever, né? E nós temos que, daí, conseguir fazer com que ele tenha um diploma de professor e vai ter essa continuidade de tudo que nós estamos vendo nesse momento. Então, precisamos ver como a perversidade realmente é muito grande. Tá? Pessoal, eu falei tanto hoje de manhã, não teria o que... Alguém tem algum comentário, quer falar alguma coisa sobre isso? Fale. Uma guerra fria entre aspas, né? Porque é enrustida, assim, ninguém percebe. Entre a autonomia, você ganhar dinheiro vendendo bala na rua, e a educação, você ganhar dinheiro com a tua mente, com o teu trabalho. Então, o governo já percebeu isso, todo mundo sabe que não investe porque é muito longo prazo, por isso que não está tendo tanto investimento. E eles querem uma coisa imediatista, assim, né? Querem solucionar o problema dos professores, querem solucionar o problema do povo, querem que o povo vá lá e estude e não receba nada para isso, e trabalhe, e prospere, e dê prosperidade para o Tesouro Nacional, no caso, que seja uma empresa, que tenha a mente tão desenvolvida que venha nas costas o desenvolvimento do país também. Nesse meio termo aí, a gente cobra do governo, como educação, que o governo tem que investir mais. E o governo cobra da gente que a gente tem que ensinar mais. A gente fica meio que numa berlinda. Mas eu fico pensando assim, se a gente cobra muito, né, também. O governo deveria ter mais, fora cara tal, fora não sei o quê. Né, fica só protestando, só levantando bandeira e se gabaritando mais, se estudando mais para ser um professor melhor e tudo mais. Mas a impressão que dá é que a gente vai ficar estudando, vai ficar ensinando só para a gente mesmo, porque para os alunos não... Se a gente se gabarita mais, se a gente aprende mais, se os alunos também não querem aprender. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem prosperar, querem viver, querem ser felizes, querem viajar. E a gente quer ensinar mais ainda e vai se dividindo cada vez mais. Mas, enfim, a minha pergunta, assim, o que eu gostaria de saber de vocês que trabalham com isso, com atividade orientadora de ensino há tanto tempo, fazendo uma pesquisa de 30 anos aí, que eu nem sabia que era tanto tempo assim, que está desde o começo, se existe talvez um pensamento, alguma proposta, algum estudo, para se juntar com o governo. Se o governo quer... Porque como eles estão querendo que você venda bala na rua, para ganhar dinheiro, pagar imposto, tudo mais, para eles terem o lucro deles, e ganhem dinheiro sem educação, até a Carl Sagan lá faz essa propaganda. Eu nunca deixei que o ensino atrapalhasse a minha educação, ou ao contrário, nunca deixei que a educação atrapalhasse o meu ensino, porque ele fez tudo sozinho e ganhou dinheiro, e não precisa de universidade para nada, não precisa de faculdade nem de educação para nada. Se a gente continuar, é isso que vai acabar acontecendo, pelo que eu entendo. Vai ter uma privatização da educação natural até, porque vai ficando tudo para trás. Então, talvez a gente tivesse que trabalhar junto com o governo. Existe alguma proposta, vocês pensam assim, de fazer acontecer talvez dinheiro dentro da escola, dentro do ambiente universitário, fazer alguma coisa que gire mais dinheiro, assim, que eles enxerguem, opa, aqui tem como tirar daqui e colocar aqui, já que eles falam que não tem como brotar dinheiro, né? Vamos tirar de tal lugar, então vamos colocar aqui alguma coisa que, entendeu? Alguma proposta, eu sei que tem, mas alguma coisa assim utópica maior do que o que vocês já trabalham, sabe? Como o ideal, assim, que, olha, se a gente fizesse talvez essa aqui, desse alguma mágica ali, desse certo e o governo... Eu penso muito assim, talvez que é uma proposta que eu não sei se eu deveria falar, mas do primeiro ao quarto ano, no ensino infantil, se o governo não, talvez, investisse em pedagogia, que ensinasse números e linguagem, deixasse desses 3 eixos, que é o cálculo com números e a linguagem escrita e falada, e a educação em si, fazer filhinha e aprender a ser um cidadão. Se tirasse essas 3 coisas, que deixa a multiplicidade e faz a criança trabalhar com a competição,
e colocasse elas só para aprender educação, do primeiro ao quarto ali, do ensino infantil, que é uma coisa só, deixa elas só para aprender a fazer fila e chegar pelo menos no sexto ano, que agora é sexto ano, antiga quinta série no ginásio, a gente como professor de matemática, eu que sou professor, estudante de licenciatura em matemática, chega ali o aluno no ensino fundamental, no primeiro ano do ginásio, não sabe nada, nem par, às vezes ímpar, mais somar. Então, a gente já tem que fazer o trabalho como se ele não tivesse. Então, tira isso da pedagogia, deixa eles ensinar só educação, pelo menos eles não vão dispersar tanto, vão ficar mais atentos, vão aprender um pouco mais do que é aprender mesmo, ficar ali quietinho, ter educação e não saber nada de números. Mas, pelo menos, você trabalha junto com o governo e talvez tire um pouco de gasto do que gasta para ensinar cálculos e coisas. Sabe, você entende o que eu quis dizer? Um trabalho paralelo com o governo, assim, que você saiba que o governo é meio que o inimigo, mas que dê uma ajuda, assim, que tenha uma coisa que trabalhe junto. Não sei se eu estou certo, mas eu sou só um estudante. Acho que na área de educação a gente não sabe muito fazer isso, né? Quer dizer, na universidade é muito exigido da gente, mas assim, o que eu vejo são gestores do talento alheio, né? Quer dizer, a universidade hoje em dia está com os recursos parcos, né? E se pede que a gente capte recursos, tá certo? Na área de educação, a gente não sabe muito fazer isso. Talvez você pudesse pensar em patentes ou em criar coisas que pudesse difundir um conhecimento, mas nós não sabemos fazer isso. Talvez o pessoal da engenharia, da economia, parece que sabe fazer isso melhor, né? De qualquer modo, eu não sei exatamente se essa é a nossa atribuição, entendeu? Quer dizer, a universidade ela pode ter um papel com seus grupos de pesquisa de 30 anos ou menos, produzir um conhecimento, né, que pode estar a serviço do governo, mesmo sem uma relação lucrativa, tá certo? E eu acho que a gente está numa condição hoje de voltar, de olhar. Eu estava falando dos pioneiros da educação, né, que tinha uma defesa, né, de um projeto republicano para a educação laica, gratuita, tudo mais, em que não era possível, do ponto de vista dos pioneiros, pensar na educação pública sem a gratuidade, entendeu? Então, nós não, quer dizer, não é porque o governo diz que não tem recursos que a gente tem que acreditar, entendeu? É que esse recurso está indo, né, está em outro lugar. Então, mais do que a gente produzir protótipos ou produtos ou patentes para que a gente ganhe dinheiro junto com o governo, faz parte dessa luta que eu estava falando lá na hora da minha fala, no final da minha fala, de reconstituir um projeto, de reinventar, porque não estão dadas as coisas que a gente achava que estava, né? Quer dizer, um fator é esse de que os recursos sejam distribuídos, né, de uma maneira, quer dizer, essa PEC que coloca um teto e que limita o investimento na educação, ela é um absurdo, entende? Porque a Bolsa Banco, a Bolsa não sei o quê, continua. Quer dizer, o financiamento, né, do setor privado, né, o Estado, o que você tem é uma inversão, né? Quer dizer, o Estado a serviço, né, do setor privado, tá certo? E os serviços que são de natureza pública, né, você não tem recurso. Quer dizer, isso é uma questão mundial que está colocada, mas, quer dizer, você ainda tem países com mínimo de projeto civilizatório, né, em que a educação pública tem um respeito, tem uma seriedade, tem até gente que quer estudar para ser professor, tá certo? Então, talvez essa dignidade, não sei, foi você, Maria, que falou da identidade, né? Quer dizer, eu achei que tinha falado hoje alguém. A Ori falou. Quer dizer, essa questão de recuperar uma identidade, eu acho que ela é muito importante para saber quem somos, entendeu? Mas é preciso também que, às vezes, a gente, como é que se diz, não fique tão fechado na nossa identidade, senão a gente não conversa com ninguém, entendeu? Quer dizer, eu falo isso em relação, por exemplo, aos matemáticos, tá certo? Eu acho que
está dada uma condição, tá certo? Embora nós sejamos, talvez, quer dizer, irmãos, talvez tenha até uma conotação de inimigos, né? De setores que não se conversam ou se conversam pouco, talvez tenhamos que conversar mais, entendeu? Quer dizer, sair um pouco sem perder a sua identidade ou a sua vocação como grupo, como comunidade, mas também pensar, por exemplo, numa questão como o currículo. Quer dizer, é um absurdo que a SBM apresente o mesmo currículo por anos a fio, entende? Quer dizer, como se nada tivesse mudado. Tá? Quer dizer, não dá para desqualificar o que existe em produção de conhecimento na área do ensino, na área da aprendizagem, e que nutrem as propostas de currículo. Quer dizer, o governo faz o quê? Ele exclui, né? Ele exclui vozes, exclui atores nesse debate e resulta numa proposta mesquinha, medíocre, vamos dizer assim. Tá? Não sei se alguém defende aqui, mas quando você faz a análise dessa proposta, a gente andou para trás, cara. Né? Então, tem uma força aí que não... No entanto, uma política pública como a Olimpíada vai a todo vapor, tá certo? Quer dizer, que debate é esse? Né? Quer dizer, nós também temos interesse em produzir, né? Em produzir políticas públicas, mas que sejam políticas menos seletivas, vamos dizer assim, ou que sejam para todos, tá certo? Mas eu acho que o ponto básico, né, é da gente conversar entre a gente, tá certo? Esses debates, embora esvaziados, eles são importantes, né, e atiçar as nossas entidades, entende? A SBEM tem que sair de um isolamento que ela se colocou. Quer dizer, não dá para, num país como esse, quer dizer, nós vimos no CIPEM, né, um debate em que você tinha um ou outro que participou da elaboração da base curricular e a entidade foi incapaz de produzir um documento crítico, contundente, tá certo? Por causa das diversidades. Não é? Quer dizer, isso, então a gente tem que talvez se despojar um pouco desse confinamento que a identidade nos coloca, ou que a linha de pesquisa nos coloca, ou a área de conhecimento nos coloca, e ver que, por exemplo, no caso da política científica do país, todos nós somos partes afetadas, tá certo? Não adianta um fazer lobby no corredor do MEC para garantir algum recurso e o outro se azarar porque não tem recurso nenhum, entende? Quer dizer, esse movimento ele é necessário dentro dessa perspectiva de reunir forças, de sair do fundo do poço e assim por diante. Né? Como nós já estamos bem adiantados da hora... Inclusive, eu acho que nas discussões seria muito interessante, em todos os níveis, se discutir o que é uma política pública. Sabe? Também. Mas eu agradeço Fechar né? Exatamente. Eu acho que a professora gostaria de mostrar. Eu queria mostrar, né? Aqui 2 minutos, por favor. Posso ir? Pode, já está aparecendo. Tá. Então, muito obrigada, professor Vinícius, professor. Tchau e obrigado. Ori. Olha, esse é o site da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativa, SEPQ. O endereço dela é www, não sei onde está aí, .org.br, não, é www.sepq, não tem isso, né? sepq.org.br e abre-se esse site. Nesse site, ele é um site também e-commerce, quer dizer, a gente faz... Aqui por trás nós temos tudo, inclusive para ficar associado, para pagar... nós temos, por exemplo, todas os anais dos congressos anteriores e assim vai. E aí o congresso que nós estamos organizando é esse aqui, é o CIPEC, é Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos. E o CIPEC entra tanto por esse site quanto pelo endereço dele. E aqui vocês têm o que o CIPEC
propõe o público-alvo, onde vai ser, etc. E tem o tipo de organização, como está organizado, as mesas redondas, quem que vai participar das mesas redondas. A programação já está completa. As inscrições, submissão de trabalhos, informações gerais. E nessas informações gerais nós temos toda a parte da Foz do Iguaçu. Por que não entrou? Não vai. Não vai. Bem, eu quero convidá-los para o evento e para a sociedade. É uma sociedade de pesquisa qualitativa, abrange todas as áreas e todas as tendências de pesquisa. Nesse congresso, se vocês olharem a programação, vocês vão ver que ela está bastante abrangente, pegando as 3 áreas, e eu acho que as mesas redondas estão bastante interessantes. Olha, essa aqui, por exemplo, é pesquisa qualitativa em História e Filosofia da Educação, são essas pessoas que vão fazer parte, e etc. Então, era isso que eu queria trazer, convidando-os para o congresso, para participarem, mandar trabalho, e, na medida em que todos estivermos lá, também podemos fazer nossas discussões específicas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Eu vou pedir para que a professora Sânia entregue o presentinho simbólico nosso e o certificado. Eu agradeço muito a palestra e ao público que ficou até agora também. E nós convidamos novamente o público às 14 horas, nós vamos fazer a apresentação da Actio aqui e vamos aproveitar para ler a nossa carta de manifesto, onde vocês também podem participar, né? E fazer parte desse momento histórico aí. Então, muito obrigada e até à tarde.